Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência em mais esse programa inédito do Vida 3. Está conosco hoje aqui, participando dessa gravação, a Silvana Renó, minha esposa, que vai nos ajudar aí comentando tudo aquilo que o Fábio e a Aline já disseram nos 3 últimos programas. Silvana, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Para mim é um prazer estar novamente aqui com vocês e relatando um pouco do que aconteceu nessas últimas semanas, falando sobre o casal Fábio e Aline, um casal que nós temos um carinho muito grande, né? Aliás, todos os casais que passam por aqui têm uma história muito impactante. Eu tenho certeza que essa também foi uma história que chegou até a sua casa e fez a diferença. E eu queria aproveitar, Gustavo, e mandar um grande abraço para todos os casais que passaram aqui pelo nosso programa, mandar um beijo especial, esse é especial mesmo, viu? Porque esse vai para a barriga da Melissa Arice. Melissa e o Renato, mandar um beijinho para o Benjamin, que está chegando aí, né? Daqui a uns meses aí já está chegando o Benjamin. Então um beijo para todos vocês, viu? Que Deus abençoe essa gravidez, venha com festa essa criança linda, né? E é um casal que tem nos apoiado aqui também no nosso programa. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam continuar sendo uma bênção nas mãos de Deus. Bom, como o Gustavo já falou, nós viemos aqui hoje para falar um pouco sobre o casal Fábio e Aline, uma história que nós acompanhamos de perto, uma história muito impactante realmente, e vamos tratar alguns aspectos aqui que eu gostaria que você percebesse que é uma história bem diferente, é uma história que ao mesmo tempo é diferente, uma história que infelizmente acontece com frequência. Ela é diferente porque ela teve um final feliz, né? Então, eu queria trazer para vocês uma observação que quando você entra num relacionamento, você viu que a Aline, ela relatou que ela veio de um casamento, ela teve um relacionamento anterior a esse, né, Gustavo? Teve um outro relacionamento, desse segundo veio a filha dela, a Malu, né? E aí que ela veio a se encontrar com o Fábio. Bom, qual é o fator que nós queríamos comentar com você, telespectador? Quando você entra no casamento, a impressão que você tem é que você tem que chegar para achar uma pessoa para ser a sua metade. Ah, quem é a minha cara metade? Você já ouviu falar isso? Pois bem, isso é algo que realmente tem causado muita confusão. Porque quando você entra no relacionamento, você tem que entrar inteiro. Você não tem que entrar metade. Porque se você entra metade, você vai se apoiar em outra pessoa. E se essa metade não tiver no tamanho da sua necessidade, o que acontece? Você vai mancar, né? Vai ficar desestabilizado. Então, eu gostaria que você prestasse atenção nesse aspecto. Quando você for entrar num relacionamento, querido, você tem que entrar inteiro. Sem carência. Opa, isso é impossível. É sim, é possível sim. E eu vou te explicar por quê. Você tem que entrar sem a necessidade que o outro te faz. Essa pessoa vai me fazer feliz. E se ele te fizer infeliz? E se ele fizer alguma coisa que não seja de acordo com aquilo que você tem buscado? O que vai acontecer? Frustração. É por isso que quando você entra num relacionamento, você tem que estar com todas as suas necessidades supridas em Deus. Ele é o único que pode suprir essas necessidades. E nós conversamos muito sobre isso, nós achamos que esse é um aspecto que tinha que ser tratado logo de impacto, assim, para que você possa realmente considerar que quando você entra no casamento, você entra no namoro, o namoro também, às vezes, porque existe uma cultura de que o namoro é test drive. Não, o namoro é coisa séria. O namoro é sério porque você está se comprometendo com uma pessoa. E aí vem o noivado e aí vem o casamento. E ele deve ser considerado tanto quanto um relacionamento, tanto quanto o casamento. É claro que nas devidas proporções, não é, Gustavo? Na verdade, infelizmente, eu digo infelizmente porque isso faz parte da nossa natureza. Nós sempre vamos buscar o nosso apoio, aquilo que a gente tem de carência afetiva, emocional, enfim, na outra pessoa. E o ser humano não consegue, nenhum ser humano, nenhum semelhante consegue, né, Silvana? Não. Ele consegue suprir as nossas carências. Nós achamos que sim, mas infelizmente todos nós somos falhos, todos, né, de uma forma geral. Então ninguém é perfeito. E na nossa imperfeição, nós não conseguimos satisfazer a necessidade do outro.
nós não conseguimos satisfazer aquilo que o outro espera de nós. Ou seja, a expectativa que o outro cria em relação a nós, ela sempre será maior do que aquilo que nós podemos oferecer para a expectativa dela. Porque a minha expectativa em relação a você vai ser sempre maior em relação àquilo que você pode oferecer para mim. Ou seja, nós já começamos uma expectativa frustrada, porque sempre nós esperamos mais do outro do que aquilo que ele pode realmente, de fato, oferecer. E aí, quando você não consegue esse retorno, o que acontece? Muitas vezes você vai buscar isso em coisas, em situações, em objetos, em prazeres, que também não conseguem satisfazer ou não conseguem trazer a sua satisfação. Então, queridos, é importante que, como a Silvana comentou, que você realmente entre inteiro no relacionamento. Mas será que isso é possível? Sim, é possível. Porque quando você entrar nessa situação, você vai criar uma expectativa menor em relação ao outro, porque a sua expectativa não está na pessoa, ela está em Deus. E Deus, sim, Ele é perfeito, Ele é fiel e Ele é capaz de satisfazer as nossas expectativas, da maneira ou até superar as nossas expectativas. Aí sim, aí não haverá frustração. E mesmo que o outro traga algum desapontamento para você, isso não será potencializado na sua mente, porque a expectativa não está baseada no outro, e sim em Deus. E Deus consegue suprir a falta ou a impossibilidade do outro lhe satisfazer. Por isso que o nosso programa se chama Programa Vida a 3. Que é impossível duas pessoas humanas, duas pessoas que são pessoas que não são perfeitas, pessoas que são imperfeitas, conseguirem chegar a uma perfeição. Agora, quando nós colocamos a terceira pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo, ela sim, ela vai fazer com que as nossas expectativas sejam canalizadas para quem de fato pode suprir as nossas carências. Então, queridos, este é o princípio básico que nós gostaríamos de comentar com você, antes de entrar, né, no relato da Aline e do Fábio, para que você entenda isso. Agora, como conseguir isso? Busque em Deus a solução das suas frustrações, dos seus medos, daquilo que você já recebeu na sua vida, que te deixou magoado, frustrado, enfim, com uma falta de perdão, enfim, com qualquer situação que a própria existência humana traz para cada um de nós. Isso é impossível que nós não passemos por situações desagradáveis na vida. Acontece que a maneira com que você vai refletir, a maneira que você vai digerir essas frustrações é que é importante. O ser humano sempre vai nos trazer frustrações. A diferença é como você lida com essas frustrações e com esses problemas que os seus semelhantes trazem a você. Esse é o diferencial. Você não consegue mudar o próximo, mas você consegue mudar a sua forma de encarar a ação do seu semelhante. Esse é o propósito do programa e esse é o propósito de Deus entrar na sua vida e começar a mudar esse aspecto básico e fundamental para a sua felicidade. Ok. Então, querida, ainda mais quando se trata de casamento, né, Gustavo? Exatamente. Porque quando você fala semelhante, é semelhante mesmo, não é igual. O semelhante imagina entrar dentro da mesma casa, um homem e uma mulher. Vieram de criações diferentes, vieram de estruturas diferentes, vieram de histórias diferentes para compor uma família. Ainda mais quando entra num relacionamento um rapaz, a moça e um filho de um outro relacionamento. E já vem um bebê junto, isso complica, porque aí é muita coisa para você administrar. Ainda mais se você coloca a expectativa da sua felicidade no outro, né? Então, é isso que nós vivemos muito no caso da Aline e do Fábio. Nós vamos mostrar para vocês, se você não assistiu o programa, nós vamos passar uns takes para que você possa entender por que isso foi importante, por que a percepção dessa necessidade foi importante com eles. Vamos passar um take agora, Gustavo? Presta atenção nesse take que você vai entender um pouquinho do começo da história do Fábio e da Aline. A minha gravidez teve muita dor, eu sofria contrações direto, tanto é que desde dos primeiros meses eu já tive que tomar muitos remédios e eu tomava muita injeção, e essa injeção eu fui engordando demais. Quando eu comecei a ficar com o Fábio eu tinha 50 quilos, no final da gravidez eu estava com 73. E aí isso me deixava assim muito preocupada, porque
gorda, né, e com dor e não podendo trabalhar, e sentia muitas dores, passava muito mal e via cada vez mais o Fábio distante. Então eu me sentia feia, eu me sentia não digna de poder acompanhar ou de ajudar o Fábio naquele momento que ele precisava, os pais deles precisavam. E também aí fui achando que ele não gostava mais de mim. Bom, assistimos esse take, mas os comentários nós vamos fazer após os intervalos. Aguarde. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para o seu curso e palestra. Ligue 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e no Jacareí Shopping. Fones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenault@uol.com.br. Óticas Original, especialista em saúde visual. Fones: Jacareí 3951-5647 e 3953-1107 e São José dos Campos 3908-1494. AF Novidades. Personalize presentes com sua foto ou imagem. Fones: 9761-4106 e 9729-7273. E-mail: afnovidade@gmail.com. De volta com o programa Vida 3, nós assistimos antes do intervalo um take que mostrou o relato da Aline durante a gravidez do Tobias. Bom, a Aline ela tem um histórico complicado de gravidez. Durante a gravidez da Malu ela apresentou isso e da gravidez do Tobias também. E o que isso acarretou para o casal? Um casal que já entrou no relacionamento assim, de repente, né? A Aline já estava com a Malu pequena e aí veio o Tobias para completar. Criança é sempre uma alegria, gente. Só que quando ela vem dentro do contexto da família, dentro do contexto do casamento, dentro de um momento esperado pelo casal, é uma questão. Quando vem assim, no meio da turbulência, as coisas se complicam. E o que aconteceu com a Aline? Em função da gravidez dela ter sido complicada, e isso somado ao Fábio, né, Gustavo? O Fábio, ele começou a ajudar a família dele na empresa, a empresa parece que estava com dificuldades, e aí ele começou a ajudar a família. E o que isso acarretou? Ele se afastou do ambiente, ele se afastou da casa. E veja, querido, quando isso acontece nesse momento que a mulher precisa muito de você, isso causa um estresse, isso causa um impacto na mulher que já está passando por uma transformação. E a Aline teve o quê? Ela teve o marido fora desse contexto com ela, afastado dela, ela internava e o Fábio não estava com ela. Ela passava mal e o Fábio não estava com ela. E a Aline engordou, falou que ela ficou 20 quilos a mais do que ela estava. Então isso acarretou a ela muitos traumas, muitos problemas. E ela levou isso para o casamento. Na verdade, a maior segurança para uma mulher na sua gravidez é o seu marido. Sim, ela precisa muito dele. Isso é o que traz estabilidade para uma gravidez. Na verdade, e é isso que de fato vai fazer a mulher estar segura nesse momento de gravidez, né, Silvana? Sim. E no caso, infelizmente, aí o Fábio teve um problema para resolver. Ele achou que, naquele momento, era mais importante socorrer a sua família, que não está errado, de forma alguma.
mas existiu alguma coisa mais importante do que isso, que era uma prioridade para ele naquele momento, que era a sua própria família. Então, em relação a isso também, nós temos um take, nós vamos passar agora para poder fazer alguns comentários em relação a isso também, a esse assunto em particular. Dê uma olhada nesse próximo take aí, que nós já voltamos aqui. Meus pais, grato pela minha ajuda, mas preocupado com a minha vida pessoal. E eu me entreguei com a forma de querer ajudar na empresa e acabei dividindo o meu tempo. Só que a maior parte do tempo, ao invés de ficar com a Aline, você ficava na empresa. Viram só? Veja, a atitude do Fábio, ela não foi equivocada, ela não foi errada. Pelo contrário, ele foi socorrer uma necessidade iminente da sua família, né, Silvana? Acontece que o que nós não podemos esquecer, você que é homem, principalmente, que você tem algo de mais importante dentro da sua casa do que fora dela. Mesmo que seja alguma coisa importantíssima ou fundamental. Se você está ligado a uma pessoa, se você está ligado a uma família que é sua, nada é mais importante do que isso. Nada é mais importante do que isso na sua vida. Ou seja, nada deveria ser mais importante do que isso. Mesmo que você tenha a melhor das intenções, como o Fábio teve. Vou ajudar meus pais, né? Acontece que a posição da sua esposa, naquele momento em particular, era uma posição delicada, era uma situação delicada. Ela estava passando por uma gravidez, ela estava passando por um momento muito sensível na vida da mulher e era importantíssimo a presença dele, de fato, dentro da sua casa. E foi o momento que ele mais se afastou da casa, porque mudou a rotina dele. Ele tinha uma rotina dentro de um emprego, ele sai, vai ajudar o seu pai, e a gente sabe que quem é empresário não tem horário, ou seja, ainda mais numa situação dessa, de um negócio que está precisando de socorro, você muitas vezes tem que trabalhar mais de 12 horas por dia para que você possa dar conta de tudo. Agora imagine uma situação dessa, você com a mulher grávida, em casa, você fazendo uma atividade que precisa de você, numa iminente situação de estresse, ou seja, não há condições de uma família, principalmente uma mulher nessas situações, ter uma estabilidade para ter o seu momento de gravidez. É lógico que muitas mulheres aceitam essa situação, muitas outras não aceitam, começam a cobrar dos seus maridos, dos seus companheiros, e aí vem o momento crítico, vem o estresse, vem a cisão. E elas têm direito de cobrar, porque é o momento que elas precisam de você que é homem, de você que é pai, de você que é o companheiro delas no momento de gravidez. Então, nós não podemos trocar nada que seja um relacionamento, nós chamamos de relacionamento secundário, em detrimento de um relacionamento principal. Ou seja, o relacionamento principal é a sua família. Nada está acima dele, né? Nada. Trabalho não está acima dele, nem mesmo a sua igreja está acima da sua família. E vamos mais, nem seus filhos. Nem seus filhos, né? Somente Deus. Mas se você colocar igreja, trabalho, né? Os próprios filhos não estão acima, aí sim, considerando os filhos, acima do seu cônjuge. O seu cônjuge é a prioridade da sua vida. E se nós começarmos a inverter estas prioridades, nós começaremos a ter problemas. Não importa, comigo é diferente. Tudo bem, você vai experimentar coisas também que são diferentes e você vai chegar numa situação onde você vai se sentir encurralado, sem saída, ok? Então, repense as suas prioridades. Pega esse exemplo aí do Fábio, que por um bom motivo saiu de casa, não foi por um motivo ruim, ele não foi para poder ir na balada ou sair para lugares que não lhe trariam nenhum tipo de consequência boa. Ele foi ajudar os seus pais, quer dizer, uma boa atitude, uma excelente atitude, mas no momento que ele deveria avaliar a situação da sua família, a situação principalmente da sua mulher, que acabou ficando sozinha, e com isso, tudo aquilo que ela pensava da sua gravidez e da sua família foi se somatizando dentro dela, foi aumentando a sua frustração, e aí chegou no momento crítico do relacionamento deles, quando ele retorna para casa, e quando ele retorna, ele achou que fosse encontrar tudo da mesma forma, mas infelizmente não encontrou. Quando ele retorna depois desse momento que ele saiu para ajudar os seus pais, né, e que infelizmente acabou não dando certo, ele retorna e não conseguiu mais tomar as rédeas da sua família. Não é isso, Silvana, que aconteceu? É isso mesmo. E para que nós possamos entender o resultado disso, todo relacionamento ele precisa
que o casal tenha diálogo, né? Então você começa a perceber que nesse caso da Aline e do Fábio, a Aline era evidente que ela estava passando por uma situação complicada. Para nós é evidente, mas às vezes, querida, para o seu marido não é. Você fala, meu Deus, ele não vai ver. Não, ele não vai ver. Tem coisa que você vai ter que falar. E se você não falar, você vai correr o risco de se frustrar. O Fábio, ele estava passando por uma situação complicada. Ele tinha que fazer uma escolha. Só que para ele aquilo não era opção. Ele tinha que ajudar a família. E a Aline, quem a conhece sabe, a Aline, ela é forte, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher determinada. E às vezes você passa isso para o seu marido de uma forma que ele fala, ela vai se virar bem. Mas infelizmente você vai ver nesse próximo take que não foi bem isso que aconteceu. Veja a expectativa que existia no coração da Aline no retorno do seu marido e do Fábio quando ele volta para casa depois de ajudar os seus pais. Dê uma olhada. E aí o Fábio voltou e ele não, assim, a gente não conseguia pensar nessa realidade. Como ele mesmo disse, aquela felicidade de antes, tudo que a gente tinha antes, não conseguia, porque agora tinha um bebezinho que precisava de muita atenção. Então a gente não conseguia sair, a gente não conseguia viajar e ficou muita coisa aberta, muita coisa que não tratada em vocês. Eu fiquei muito magoada, né? Fiquei muito ressentida. Como ele mesmo disse, eu demoro a digerir e passar, né? Ele passava, acabou, vamos para outro problema. Não, eu ainda ficava magoada, porque poxa vida, foram meses que eu fiquei sozinha e eu não conseguia. Veja, querido, o que aconteceu com esse casal, então. Veja como as expectativas masculinas e femininas são completamente diferentes. E como? Muito. Para o homem, para ele, quando ele voltando para casa, não, tá tudo certo, a minha vida vai voltar ao que sempre foi. Mas para aquela que ficou em casa no momento de gravidez, não foi tão fácil assim. A Aline começou a guardar dentro dela muitas situações não resolvidas ou mal resolvidas. Muitas situações não conversadas. E nós que somos homens, nós achamos muito fácil passar por cima disso. Porque nós já falamos nos nossos programas anteriores aqui. As mulheres, elas são sensíveis a pequenos motivos que para nós não têm importância. Mas nós devemos considerar esses motivos, esses pequenos motivos, como sendo algo importante, não para nós, mas para elas. Então, quando o Fábio retorna, para ele estava tudo certo. Não houve problema nenhum, a Aline conseguiu se virar sozinha, não houve nenhum tipo de carência afetiva em relação a esse momento de gravidez dela, mas ficou muita coisa guardada dentro dela que ela não conseguiu resolver e que deveria ter sido acertado no momento em que ele retorna para casa. Deveria ter sido considerado essa situação. Então veja que as pessoas, homens e mulheres, são seres que se complementam, mas a maneira de pensar, a maneira de encarar as situações são completamente diferentes e nós devemos entender a maneira que o outro vê o mundo. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de dizer, não, o que importa é o jeito que eu enxergo as coisas, não importa o jeito que a minha mulher enxerga. Então você deveria ficar solteiro, porque se você compartilha a sua vida com alguém, você deve entender a maneira e deve considerar a maneira que o outro enxerga a realidade. E aí, com isso, nós vimos que a Aline ficou frustrada, ela se sentiu rejeitada, ela se sentiu mal amada, ela se sentiu feia, ela se sentiu totalmente longe do seu marido. E nós vamos comentar num próximo programa o desenrolar disso tudo. Então você veja que é uma situação que parecia para um dos cônjuges, parecia que estava tudo bem, que tudo se supera. Mas, querido, não tem como você chegar numa situação dessa e colocar uma pedra em cima como se nada tivesse acontecido. Não funciona assim, não é, Gustavo? E nós vamos comentar isso nos próximos programas e esperamos que você esteja conosco. Ok, antes de encerrar, nós gostaríamos de dizer a você que se você quiser ganhar esta caneca do programa Vida 3, você pode entrar em contato conosco através do Facebook. Isso. E seguir os passos que estão lá descritos para que você possa ganhar de presente essa caneca, essa linda caneca do programa Vida 3. Ah, e o detalhe, o sorteio vai ser dia 20 agora de setembro. Então, entre no Face, veja como você vai participar.
Tem pessoas que falam, mas como que participa? É só você fazer um comentário num post que tem lá. Nós vamos fazer o sorteio à moda antiga, com papelzinho e tudo. Você vai ver o seu papelzinho, nós vamos sortear e você vai levar. 2 pessoas vão ganhar. Essas 2 canecas uma vai para casa de um de vocês que está assistindo o nosso programa, com certeza. E se você desejar também ganhar um livro, Princípios para uma Vida Feliz, entre em contato conosco que você vai receber gratuitamente na sua casa, ok? Vamos estar fazendo agora uma breve oração para que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Entenda, queridos, que a sua realidade pode ser diferente, sim. Você não precisa viver na mesmice. Lógico que você tem que dar um passo diferente. Você tem que procurar algo diferente que você jamais buscou. Entenda, Deus está disponível para você. Basta crer. E por meio de Jesus Cristo Ele pode começar a transformar a sua realidade, ok? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, eu quero lhe agradecer por mais este programa, pelas vidas, Senhor Deus, que têm sido alcançadas, pelas pessoas que nós sabemos, ó Pai, que têm percebido uma grande diferença quando elas convidam ao Senhor Deus para fazer parte da sua vida. Que o Senhor abençoe essas famílias, abençoe esses lares, Pai, e nos guarde, Senhor Deus, para que nós possamos a cada dia estar mais perto de Ti, cada dia mais compromissados contigo, e que a nossa aliança seja abençoada. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que você tenha uma semana abençoada, debaixo da proteção do Senhor. Nós gostaríamos de agradecer de antemão também a todos os nossos colaboradores, a comunidade Betel, a todos aqueles que nos ajudam aqui no nosso programa. Obrigado pelo apoio, pelo carinho, pelo incentivo. E que você tenha uma semana debaixo da graça do Senhor. E até semana que vem, se Deus assim permitir. Até logo. Até logo.